Olá, graça eterna, paz eterna, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo amado, igreja santa, ovelha do aprisco do Senhor, povo predestinado e escolhido desde antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Como estão vocês? Estão bem? Estamos bem, graças a Deus, estamos reinando em vida. Sabemos que nosso Redentor vive, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Amados, continuamos, né? Continuamos com várias mensagens falando sobre os livros históricos, né? Hoje continuamos no livro histórico de João. Hoje o tema é a purificação do templo. A purificação do templo. Há mais de 2000 anos atrás, a purificação do templo. Nosso tema hoje é a purificação do templo. Não se esqueça de dar seu like, compartilhar, não custa nada, né? Não custa nada, né? Afinal de contas, somos a família do Eterno, do Soberano, família abençoada em graça, vivendo esse raciocínio, vivendo esse entendimento do Evangelho, do verdadeiro Evangelho da graça eterna. Então, o nosso tema é Jesus purifica o templo. Jesus Nazareno purifica o templo. Essa história é importante, essa história no livro histórico de João é importante porque ela está no livro histórico de Mateus 21, está em Marcos, no livro histórico de Marcos 11, e está no livro histórico de Lucas 19. E eu quero estar ministrando hoje o livro histórico de João, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelha e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azougue, né, um ajuntamento de corda, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derribarei este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes disseram isto, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. E estando eles em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus Nazareno, não confiava neles, porque a todos conheciam.
e não necessitava de que alguém testificasse do homem, do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amados queridos santos, uma história importante nos livros históricos, elas estão nos livros históricos, como eu já falei, estão nos 4 livros históricos, né? Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e está em João. É uma história importante. Os judeus ali, o povo escolhido de Jesus Nazareno. Jesus Nazareno veio para os seus e os seus lhe rejeitaram, né? Jesus da descendência dos judeus, Jesus Nazareno. Então, a sua descendência, o seu convívio ali, eram os judeus, né? E os judeus ali estavam fazendo ali a sinagoga, a casa de oração ali, o local onde Jesus sempre estava ministrando o livro da Torá, né, os Pentateuco, né? Então eles fizeram ali de comércio, eles ficaram vendendo ali bois, ovelha, pombos. Os cambistas ficaram ali fazendo aquela feira, aquele movimento ali, né? E Jesus chegou ali e resolveu dar um basta. Jesus Nazareno em carne resolveu dar um basta naquela situação, pegou um cordel ali, uma corda, e dobrou e colocou em prática ali, expulsou, colocou em prática ali o ensinamento, né? O ensinamento teórico, palavras, e ali ele colocou em prática, porque eles estavam negligenciando aquele local de oração, né? De leitura dos Pentateuco, do livro da lei, da Torá, né? E disse aos que vendiam pomba: tirai daqui estes, não façais da casa do meu pai casa de venda, comércio. E os discípulos lembraram logo do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Lembraram do zelo, né? E responderam os judeus, sempre os judeus, né? Os judeus romanos, os religiosos, né? E disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isso? Quem és tu para fazer isso? Quem és tu? Que sinal tu nos mostra para fazer isso, para dominar, para agir dessa forma? E Jesus respondeu e disse-lhe: derribarei esse templo em 3 dias e o levantarei. Jesus estava falando da sua morte, né? Jesus morreu 3 dias e ressuscitou, né? Estava falando do seu templo, do seu corpo, né? E disseram, pois, os judeus disseram: olha, como é que tu pode fazer isso? Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele estava falando do seu templo, do seu corpo. Jesus estava falando do seu corpo, da sua morte, da morte e da ressurreição. E quando, pois, ressuscitou dos mortos, quando Jesus Nazareno ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes disseram isto. E creram, né? Eles criam porque via, né? Via o que acontecia, né? Então eles começaram a crer porque viam tudo isso, né? Porque Jesus sempre falava, Jesus Nazareno falava que ia morrer, tinha que morrer, ia ressuscitar, ia morrer para tirar o pecado, para purificar, para santificar. Mas eles esqueceram, né? Esqueceram. Quando Jesus morre, eles ficam assustados, eles, né? Teve uma parte de judeus que acreditou que ele era o Messias, que ele era o mestre. Outros não, outros ficaram decepcionados porque ele morreu, né? Não, ele não é o nosso mestre, não. Se fosse o nosso mestre, não teria morrido, né? Não teria morrido. Então, essas coisas aconteceram, está escrito no livro, ficou escrito no livro histórico,
né? Ficou escrito no livro histórico, né? Então é importante a gente estar trazendo essas histórias que aconteceu, para que a gente veja que o Evangelho da Graça é transcendental, o Evangelho da Graça é eterno, o Evangelho da Graça, ele é eterno. O próprio Deus escolhe seu povo antes da fundação do mundo, escolhe a sua igreja, predestina, e morre, vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, e lá na cruz ele compra com seu sangue, né? E quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que eles disseram isto e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus que tinha dito. E estando ele em Jerusalém, Jesus estava em Jerusalém mais uma vez, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus Nazareno, neles, não confiava nele. Olha, Jesus Nazareno não confiava neles, porque mas Jesus Nazareno não confiava neles, porque conhecia a dureza do coração deles, né? Jesus Nazareno em carne, mas ele era 100% Deus, então ele conhecia a dureza do coração, conhecia a dúvida, ele sempre estava duvidando, estava perguntando: quem és tu? Tu és Elias, tu és... Ele sempre estava duvidando, e religiosos, os escribas, os fariseus, judeus, ali estava sempre duvidando da divindade de Deus, de Jesus Nazareno, duvidando que ele era Deus, né? Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia Jesus como Deus, 100% Deus, conhecia todos e sabia que ele estava sempre duvidando. Muitos só cria depois que via algum sinal, né? E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia que havia no homem, né? Então ele bem sabia do coração, da dureza do coração do homem. Então, amados, Jesus Nazareno, o próprio Deus, ele escolhe antes da fundação do mundo e predestina, e vem ao mundo, assume um corpo, Jesus Nazareno, e ali na cruz, ele vai para a cruz para santificar, para purificar, para perdoar. Quando ele ressuscita, tetelestai, a obra está feita, a obra está completa. Então, o Evangelho da Graça é o Evangelho do descanso. Hoje em dia a gente vê 99% aí, 99,9% pregando aí que tem que pagar preço, que tem que subir monte, tem que descer monte, tem que fazer sacrifício, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então isso aí não é evangelho, não é graça, porque graça é favor que não merecemos. Graça é de graça, quem pagou foi ele lá na cruz. O Evangelho da Graça eterna nos traz descanso, porque nós descansamos, nós não estamos fazendo sacrifício, né? Porque na religião tem que fazer sacrifício, tem que comer a Páscoa, né? A ceia que eles instituíram, né? Tem que fazer jejum, tem que subir monte, tem que dar dízimo, tem que fazer um monte de coisa. E mesmo fazendo tudo isso, a liderança ainda diz que pode perder a salvação, né? Mas nós sabemos que o que foi feito na cruz é eterno. O que foi feito na cruz é transcendental, é eterno, né? Foi feito de uma vez por toda, foi feito para sempre. Então, deixa eu orar por você nesse momento. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, eu te peço neste momento que a mente dos teus filhos seja iluminada. Aquele que é teu filho, aquele que é escolhido, predestinado antes da fundação do mundo, se ainda não teve a sua mente iluminada, vai ter, porque eles não vão terminar seus dias aqui na terra vivendo na escravidão da religião. Pai querido, Pai santo, eu te peço neste momento,
Da mesma forma que a minha mente foi iluminada para entender, para compreender o Evangelho da graça eterna, que essa abençoada irmã, esse abençoado irmão que está me ouvindo, que tem a sua mente aberta, tenha os olhos do entendimento iluminado para entender o verdadeiro Evangelho, para sair dessa escravidão, para sair desse sofrimento da religião, sair desse sofrimento imposta pelas lideranças religiosas, imposta pelo sistema religioso. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto, desde agora e para todo sempre. Amém. Graça eterna, paz eterna. Não se esqueça de dar seu like, compartilhar, não custa nada. Dê seu like, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito. Graça eterna, paz eterna.